Olá pessoas, aqui o vereador Gessé. Vamos falar hoje rapidamente sobre um dos maiores crimes contra a educação nacional, que é o sistema de ciclos de educação, ciclos de aprendizagem. E para quem não sabe, o ciclo de aprendizagem é uma nova teoria de ensino que, ao invés de fazer com que a criança que tem dificuldade de aprendizagem perceba essa dificuldade de aprendizagem no ano em que essa dificuldade de aprendizagem foi constatada, ele aprova automaticamente essa criança em ciclos educacionais, a pretexto de que essa criança vai conseguir aprender as suas deficiências ao longo do período de 3 anos, por exemplo. O problema é que, ao invés disso ter ajudado na prática as crianças, isso acabou se demonstrando um erro, um problema no ensino das nossas crianças, o que tem, inclusive, gerado um grande índice de pessoas que chegam à formação de segundo grau sem conseguir ler textos mediamente complexos e fazer operações matemáticas simples que uma criança em outros tempos, talvez em quinta série, conseguisse fazer. Mas então, vamos lá. O que é os ciclos educacionais e quando é que ela foi criada? Ela iniciou um pouco antes, tá? Mas na lei nacional ela iniciou em 1996. O sistema de ciclos tem origem nos termos da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, de 1996. Ela foi então colocada em lei nacional em 96 e basicamente a ideia seria que cada município e estado poderia, com base nessa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, implementar os ciclos educacionais nos seus territórios. Então, Porto Alegre colocou no seu território os ciclos educacionais com base nessa flexibilização da lei federal. Tá? Mas o que é o ciclo educacional? Vou tentar ler aqui uma explicação formal. O ciclo de aprendizagem é visto em geral como uma etapa de escolaridade de pelo menos 2 anos. Em Porto Alegre são 3. Idealmente de 3 ou 4. Os alunos ingressam no ciclo e o percorrem juntos, sob a responsabilidade dos mesmos professores. Os percursos de formação são individualizados, mas não há repetência nem qualquer seleção ou certificado durante o ciclo. E aqui que está o problema. Não há repetência nem qualquer seleção ou certificado durante o ciclo. Vamos lembrar da educação formal que nós recebíamos antigamente, anos 60, 70, 80 e iniciozinho dos anos 90. Uma criança, por exemplo, na primeira série, tinha que aprender o alfabeto, tinha que formar as sílabas e ler palavras. E fazer operações matemáticas básicas, soma e subtração, por exemplo. O que acontece? Ela tem o primeiro ano de escolaridade para saber fazer isso. Porque no segundo ano de escolaridade, ela vai ter o quê? Leitura de frases e aprender a multiplicar e dividir, por exemplo. Como é que ela vai conseguir formar frases e interpretar histórias simples na segunda série se ela não aprendeu sílabas e ler palavras na primeira série? Como é que ela vai saber multiplicar e dividir, que é uma forma de soma, se ela não aprendeu a somar e a subtrair na primeira série? O que está dizendo aqui é que não tem problema ela não ter aprendido na primeira série. Na segunda série, a ideia é que ela aprenda multiplicar e dividir ao mesmo tempo que soma e subtrai. Está falando aqui que a criança que não conseguiu aprender a ler palavras não tem problema, porque na segunda série ela vai ler textos, sendo que ela não entende as palavras que era obrigação ela ter aprendido na primeira série. Então, o que acontece? Esses ciclos educacionais, que têm por intenção não constranger a criança a ser reprovada e deixar de acompanhar sua turminha de colegas, ao invés de ser positivo para ela, na verdade, atrasa a educação dela. Porque no ensino anterior, no ensino tradicional anterior, o que acontecia? Ela identificou que ela tem uma deficiência na primeira série, ela vai repetir a primeira série e vai
fazer novamente para aprender o que ela não aprendeu. E a turma que conseguiu cumprir os requisitos mínimos na primeira série, quando chegar na segunda série, vai ser exposta a informações da segunda série. Ou seja, a turma vai seguir na idade adequada de aprendizagem e a criança que teve um problema de aprendizagem vai resolver o seu problema na escolaridade adequada para o problema dela. O que acontece? Com esse sistema de aprovação automática da primeira para a segunda e da segunda para a terceira, no caso de Porto Alegre, a criança, ao invés de perder um ano da vida dela, vai chegar na terceira série, muitas vezes, sem saber o que ela deveria ter aprendido na primeira série e na segunda série. E quando ela rodar, ela vai ter muito mais matéria para trás para aprender que ela deixou de aprender na idade adequada, porque o ciclo agora não é mais de um ano, é de 3 anos. E daí eu te pergunto, vamos falar sobre a escola real, a escola onde as coisas acontecem. O professor tem que ensinar para essa criança as matérias atinentes à primeira série na primeira série. E já é um desafio conseguir fazer isso. O mesmo professor, porque aqui, ó, responsabilidade dos mesmos professores, agora vai ter que ensinar na segunda série a matéria atinente à segunda série e mais a da primeira série para as pessoas que não aprenderam. Isso é óbvio que vai atrasar o desenvolvimento das pessoas que estão na aprendizagem no período correto. Porque ao invés do professor se dedicar a ensinar aquilo que é da série adequada, ele vai ter que ensinar o que é da série adequada e adaptar para aqueles que não aprenderam sequer o que era da primeira série. E na terceira série é a mesma coisa. Quando ela começar a ensinar as coisas que são da terceira série, ela vai ter que reduzir o ritmo de ensino para que as crianças que estão no nível educacional da segunda série possam aprender o que era da segunda série. E as que estão no nível educacional da primeira série possam aprender aquilo que era a obrigação de ter ensinado 2 anos atrás, na primeira série. Então isso é evidente que é um problema. O que acontece? Na terceira série nós temos uma avalanche de pessoas que são reprovadas e, de vez essa criança perder 1 ano lá na primeira série, agora ela perdeu 3 anos na terceira série. E pior, muitas crianças que teriam aprendido no ciclo adequado se formaram na terceira série com deficiências educacionais que não teriam caso os estudantes fossem aprovados de acordo com as suas capacidades na série adequada. Porque agora ele teve que deixar de ter muita matéria adequada para a terceira série, porque ele teve que, ao longo dos 3 anos, ficar revisando durante essa formação informações que ele já dominava, porque ele foi aprovado na primeira série de maneira adequada e aprovado na segunda série de maneira adequada. Isso gera todo um atraso educacional ao longo da formação dessa criança, que se reflete no que nós temos hoje. Então, nós temos um ciclo, primeira, segunda e terceira série, para as crianças. Depois nós temos um segundo ciclo, quarta, quinta e sexta. E depois nós temos o terceiro ciclo, que é sétimo, oitavo e agora nono ano. Te pergunto, o que seria melhor para a criança? Perder 3 anos a cada ciclo ou perder 1 ano a cada ciclo, caso ela não tivesse aprendido as informações necessárias para a primeira série, ou segunda série, ou terceira série? Para mim é muito evidente que este ciclo educacional deveria ser mais curto e não mais comprido, porque mais comprido fica impossível, nas condições educacionais que nós temos hoje, de infraestrutura da sala de aula e de professores, retomar a informação que a criança não conseguiu tomar 3 anos atrás. E isso acaba gerando um efeito cascata. Ao longo do tempo, quando chega na quinta série, o professor vai ter, obrigatoriamente, que lidar com crianças que não sabem sequer ler. Como é que ele vai falar raiz quadrada? Como é que ele vai falar sobre formação de textos complexos? Como é que ele vai falar sobre potência, potenciação, se a criança não sabe sequer somar e subtrair algo que ela vai ter aprendido lá na primeira série? É evidente que esse sistema de ensino, embora pudesse ter sido bem intencionado quando foi formatado em Porto Alegre, acabou se demonstrando ser um problema para o ensino do Brasil. E nós temos percebido cada vez mais pessoas no segundo grau se formando sem saber ler e interpretar um texto de maneira adequada, sem saber fazer operações matemáticas que vão ser importantes para a sua vida. E tudo, óbvio que em função
de muitos problemas, mas um deles, muito importante, é a questão dos ciclos educacionais, que na teoria é lindo, na teoria é divino, mas na prática acabou se traduzindo como um grande problema educacional aqui no nosso país. Se tu acha que os ciclos educacionais são, de fato, um grande problema de educação pelo qual nós estamos passando e que deve ser revisto, reduzindo o ciclo, voltando para um ano ou até mesmo menos, por exemplo, a cada 6 meses, fazer uma avaliação das crianças para dizer se elas devem ou não repetir alguma matéria que elas não aprenderam da maneira adequada. Então, por favor, me ajuda a compartilhar, curtir e divulgar essas ideias. E me diz, o que tu acha? Tu acha que melhorou a educação com os ciclos educacionais ou tu acha que a educação no Brasil piorou a partir da implementação dos ciclos educacionais? Comenta aí, eu quero saber a tua opinião. Valeu, tamo junto.